Boa noite a todos novamente, caríssimos irmãos. Seguindo com o tema, nós podemos agora fazer uma breve reflexão a respeito desse suicídio incondicional, que, como o André mesmo acabou de falar, muitas das vezes nós, de grão em grão, nós conseguimos afetar indiretamente a nossa saúde e, com isso, em alguns casos, diminuir bruscamente a nossa temporada de uma encarnação aqui no planeta Terra. Tinha até uma história de Humberto de Campos que eu ia trazer, mas geralmente não dá tempo, então eu deixei para não trazer a história. Mas essa história, inclusive, de Humberto de Campos, dizia de um irmão, por essa má conduta que às vezes a gente toma sem intenção, praticando pequenas coisas letais, nocivas, letais não, mas nocivas para a nossa saúde. Esse irmão que Humberto de Campos relatou, ele diminuiu simplesmente 25 anos da encarnação dele. 25 anos por coisas pequenininhas que ele fazia no dia a dia dele e que ia consumindo as energias vitais do corpo, que a gente nasce com a energia vital. Então, para a gente, eu trouxe essa reflexão para a gente prestar muita atenção, se nós também não estamos, cometendo esses pequenos delitos, seja ele físico ou moral, como disse a questão anterior sobre o suicídio moral, e que é mais uma ferramenta que, graças a Deus, a gente tem hoje para nos melhorarmos e assim conseguirmos, através do nosso esforço e da nossa mudança, alcançar um dia, quem sabe, os mundos mais ditosos, onde todos nós queremos chegar, a felicidade plena, a alegria não efêmera, mas a alegria real, que é a alegria de servir. Já nos é dada essa informação. A alegria verdadeira é aquela quando a gente serve, não quando a gente é servido. E esse estudo de Emmanuel, claro, está no livro Aulas da Vida, psicografado por Chico Xavier, é claro, a lição de número 13. O título é Aflições Excedentes. Aflições excedentes. Então, pensemos nesse assunto que acabamos de abordar aqui no estudo do Livro dos Espíritos, sobre esse suicídio incondicional, indireto, não importa, mas é aquele sem a própria intenção, mas sabendo, às vezes, nós sabemos o que nos faz mal, não precisamos ser médico, para saber que coisas são nocivas à nossa saúde, Hoje temos o Ministério da Saúde, que deixa bem claro em todos os produtos que a gente compra industrializado, está lá escrito, contém isso, contém aquilo, e se é prejudicial, se não é prejudicial, o excesso de consumo de gordura disso, de tal, de sódio, isso, aquilo. Então a gente sabe que faz mal. É igual a fritura. Fritura faz mal? Faz mal. Se a gente comer todo dia, toda hora, se entupir de fritura, vai fazer mal. A pessoa pode ter estômago de ferro, vai fazer mal. Então a gente sabe, às vezes a gente não aceita, ou é sempre aquela nossa pensamento pueril, é só um pouquinho e não vai fazer mal, Mas, graças a Deus, nós temos as ferramentas hoje que nos explica, fora a ciência que nos comprova, o Evangelho nos explica tudinho aquilo que nos faz mal, principalmente de âmbito moral.
Então ele começa assim: diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Que já Emmanuel já nos puxa a orelha logo de início, que nós buscamos esses aborrecimentos inúteis, essas aflições excedentes. Ninguém impõe a nós a isso, nós que buscamos. Não foi falado: você vai, no meu plano reencarnatório, eu vou ser um fumante, ou eu vou ser um alcoólatra, ou eu vou ser... Não, nós é que adquirimos isso. Por quê? Não resistimos a essas paixões, a esses vícios, a essas tentações que nos traz o quê? O prazer efêmero. Não se trata somente de consumo, de atos que fazemos no nosso dia a dia, até mesmo o ato sexual, dependendo da maneira do que é levado, também é prejudicial à saúde. Então, a gente tem que ter, o que ele diz aqui, seguir a lógica, a gente não se afastar da lógica, do que a gente sabe o que é certo e o que não é tão certo assim. A gente sabe o que vai nos ajudar e o que vai nos prejudicar. Então não podemos deixar o quê? A paixão tomar conta dos nossos sentimentos com relação a isso, porque nos faz mal. Nós cometemos o delito com o corpo que Deus nos emprestou para darmos o melhor de nós e usamos e abusamos dele com coisas efêmeras. Então, a fim de que não te gastes sem proveito com aborrecimentos inúteis. Diariamente, veja bem, diariamente batem as portas. Deixa eu afastar um pouco aqui que está muito. Diariamente batem as portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura, por causa exatamente dessas vícios, vamos dizer assim, dessas paixões. Ele narra Emmanuel, não sou eu que estou falando, meus irmãos. Diariamente, milhares de irmãos se encontram nessa situação. E nós também não somos diferentes, é claro. E que por toda parte transitam portadores de aflições excedentes, não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontoam carga de sofrimentos imaginários. Então nós já viemos, reencarnamos já com uma programação bem específica, nada simples que a gente possa imaginar, que um plano reencarnatório, ele é bem elaborado, bem feito e bem trabalhoso também. Então, fora todo esse encargo que nós temos durante uma existência, numa encarnação, desde mantermos a nossa integridade, formarmos uma família, mantermos, procurar ser uma pessoa melhor, e isso, aquilo, todos aqueles encargos que a gente já tem, aquele trabalho, aí a gente arruma mais trabalho ainda, por causa das nossas paixões. Então já temos tanto trabalho pela frente, aí, como reza o palavreado popular, a gente arruma mais sarna para se coçar. Porque já vamos passar, sabemos que vamos passar por aflições, por dificuldades, por aprendizados, por provas e talvez às vezes expiações em uma encarnação, e ainda aderimos ainda mais através dessas atitudes. Ele vai exemplificar aqui alguma das atitudes
muito comuns a todos nós que nos prejudicam. Então, sofrimentos imaginários, porque criamos e já nosso subconsciente já sabe o que nós vamos colher com aquilo que nós estamos fazendo, que sabemos que está fazendo mal. E vejam lá, vamos lá. Aos que percebem salário compensador, veja bem, aos que percebem salário, trabalhador, compensador e desregram-se na revolta, porque determinado companheiro lhes tomou a frente no destaque convencional. Aquele amigo meu ganhou a promoção que eu ia ganhar, que eu merecia nessa empresa, e ele vai passar a ganhar mais do que eu. Porém, muitas vezes, para sofrer o peso de compromisso que seríamos incapazes de suportar. Então a gente sofre porque a gente não teve, se envaidece, é claro, porque não obtemos aquela promoção, porque aquele dinheirinho que ia nos melhorar o nosso desempenho, no nosso dia a dia, na minha família, mas não lembramos de que de repente, se assumíssemos aquele cargo, teríamos problemas de saúde. Por quê? Trabalho dobrado, responsabilidade dobrada, assim como o dinheiro vem mais, os trabalhos também. E isso, às vezes nem estaríamos preparados para isso. Quantas pessoas conhecemos que ficam em estado depressivo por não conseguir dar conta das suas tarefas dentro de uma empresa? Acontece, aflições, por quê? Adquirida, a pessoa sofre porque não recebeu, mas será que ela não ia sofrer muito mais se ela tivesse assumido um cargo? Nada acontece por acaso em nossas vidas, e isso também não é uma regra diferente, né? Então, muitas vezes, para sofrer o peso de compromisso que seríamos incapazes de suportar. Aos que dispõem de excelente saúde, com atividades leves nos deveres comuns, arrepelando-se desgostosos por verem adiado o período de férias, quando com isso estão sendo desviados de experiências impróprias, a que seriam fatalmente impelidos pelo repouso inoportuno. A pessoa está gozando de saúde plena, trabalhando, e ela acha ruim. Por quê? Que não há férias, coisas simples. Mas de repente, o evitar de tirar as férias, seja por esse motivo ou aquele, vai evitar com que a pessoa, de repente, faça uma viagem para algum lugar, e nesse local ela acaba mudando o rumo completamente da vida dela, se desvirtuando, e por aí a gente sabe como que funciona. Então, aí a pessoa reclama, sofre, e isso aí prejudica a gente. Não são somente as coisas que nós fazemos, ingerimos, inalamos, né? As coisas, sentimentos também nos desgastam por dentro, esgotam nossa energia vital, na qual poderia ser utilizada essa energia para o bem, não para a raiva, para o desgosto, como ele diz aqui, um desgosto de não ter recebido uma mera promoção. Pode ser que não seja essa hora, pode ser na próxima vez, quem sabe até melhor, né? Uma promoção melhor do que haveria anteriormente. Seriam fatalmente impelidos pelo repouso inoportuno. De repente a pessoa acaba nem voltando mais a trabalhar. Aos que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam, insones, por haverem perdido certos negócios que lhe conferiria maiores vantagens,
mas, porém, dentro das quais talvez viessem a conhecer a criminalidade e a loucura. Como eu disse, quanto mais dinheiro, mais trabalho. E se a pessoa às vezes ainda não está preparada ou não é chegada a hora dela para isso, pode sim chegar à loucura, porque o estresse do trabalho, para quem não está dando conta, é complicado. Quem já passou por isso sabe muito bem, e prejudica a nossa saúde, tanto um como o outro, né? A mágoa ou a revolta por não ter conseguido, no caso aqui, né, desse exemplo, não ter conseguido fazer melhores negócios para adquirir rendas maiores. De repente a pessoa fica em um lugar muito mais de destaque e acaba sendo um alvo, né, da criminalidade comum, que ninguém quer, né? Então é algo que a gente tem que refletir, pensar, meus irmãos, que nas nossas vidas nada é por acaso, tudo tem um porquê de acontecer e tudo vem na hora certa. Só que nós temos que estar o quê? Dispostos a receber isso também. A gente costuma falar, muitas pessoas arrumam desculpas, né, para não seguir corretamente o Evangelho, e outras procuram motivos. E qual dos dois casos nós nos encaixamos? Só quando nos convém? Aos que colecionam gavetas superlotadas de adornos caros e caem no desespero com a perda de uma joia de uso pessoal, cujo desaparecimento é o meio de situá-los a cavaleiro de possíveis assaltos de cobiça e da violência. De repente, exatamente essa joia que ela perdeu, que sumiu, poderia ser o quê? Ocasionar um assalto. E com esse assalto a pessoa poderia até vir a falecer, por causa de uma joia, sendo que tem gavetas cheias de joias. Então nós procuramos essas aflições, porque ainda estamos apegados muito à matéria, e isso nos prejudica. E existem ainda aqueles outros que se abastecem no guarda-roupa recheado e gritam contra o costureiro que se desviou do modelo encomendado. É muito comum, a gente sabe disso, né? Os que são donos de casa sólida e adoecem por não conseguirem abatê-la de pronto, a fim de reconstruí-la segundo nossos caprichos. Os que se aboletam em automóvel acolhedor, mas inquietam-se por não poderem trocá-lo de imediato pelo carro de último tipo. E os que se apresentam à mesa provida de 5 pratos diferentes e encolerizam-se por não encontrarem o quitute preferido. Então, meus irmãos, prestemos atenção nesse suicídio indireto, que isso é muito sério, porque nós, de uma maneira ou de outra, querendo ou não, caímos, sem querer, mas caímos. A atenção nossa tem que ser sempre na vigilância, conforme as nossas necessidades e a maneira que nos encontramos hoje.
almejando sempre, claro, a melhoria. Todos nós queremos a melhoria monetária também, claro, mas temos que ter, como ele diz aqui no início, a lógica ao nosso lado. Será que isso não vai me trazer mais aflição? Essa alegria momentânea, será que depois, amanhã, não vai me trazer mais uma aflição? Esse suicídio indireto, meus irmãos, é algo muito comum. E se nós não vigiarmos, a gente cai em tentação. Disse Jesus: bem-aventurados os aflitos. Temos as aflições em todos os momentos de nossas vidas. A grande diferença é a maneira com que nós nos engajarmos com o Evangelho. Claro, sempre. Eu costumo dizer, nossas dúvidas, tem dúvidas, busca as respostas no Evangelho. Não busca as respostas no homem, nas coisas do homem. Sim, temos que buscar as nossas respostas nas coisas de Deus, porque vejamos pequeninas coisas que nos prejudicam, nos tiram a energia vital sem nós percebermos. Então às vezes a gente acha, aquele ali está bebendo em excessivo, está acabando com a vida dele. Mas e nós? E a nossa conduta? E a nossa maneira de pensar, que é rápido o pensamento, a gente sabe disso. Será que não estamos também cometendo um suicídio indireto? Não são só os embriagados e os fumantes e os drogados que fazem isso. Tal como os excessos nos prejudicam, também considerado um suicídio indireto. Felizes, sim, de todos os que carregam os seus fardos com diligência e serenidade. Felizes todos que carregam os seus fardos com diligência e serenidade. É o culto da paciência, meus irmãos. Se hoje não está bom, sejamos pacientes, continuemos no caminho do bem, porque amanhã há de melhorar. Não sejamos imediatistas, querendo que se resolva nossos problemas através do ajoelhar e rezar no Pai Nosso. Não é assim que funciona. Temos tantos encargos a resolver ainda, tantas dívidas a pagar, tantas experiências a vivenciar com outros irmãos que necessitam de nós e nós necessitamos deles. Não se trata somente de eu no mundo, mas sim de nós. Então, simples pensamentos e sentimentos também, meus irmãos, nos corrói por dentro e é considerado um suicídio indireto. Então, teremos muita atenção. Mas estejamos, ele finaliza, mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Nossa conta. Então veja, nós criamos essas dificuldades para nós mesmos, achando que vai nos auxiliar. Veja aí, que acaba o quê? Nos atrapalhando. O que há de ser nosso, meus irmãos, que está de ser reservado a nós, há de chegar. Batalhemos, trabalhemos, continuemos voltados ao bem, cumprindo com as nossas obrigações, tanto no âmbito familiar, aqui, tarefas assumidas na caridade, no auxílio ao próximo, que
que o que há de ser para nós, meus irmãos, chegará. Não necessitamos ficarmos aflitos por isso ou aquilo que nos falta hoje, porque de repente, se tivermos exatamente isso que almejamos, possa ser nocivo para a gente. Chega a ser engraçado falar isso, mas é verdade. Todo mundo quer ganhar na Mega Sena, mas para algumas pessoas, ganhar na Mega Sena seria assim, atrapalharia todo o plano reencarnatório dela. Então a gente tem que aprender a compreender a nossa situação atual, conviver com isso, se esforçar, se melhorar, almejar sim a melhoria, claro, sempre, todo mundo quer melhorar, mas quando essa melhoria nos traz aflição, meus irmãos, não há de ser bom, acreditem. Então, prestem muita atenção no assunto suicídio indireto. Eu particularmente não gosto de falar sobre suicídio, né? Por isso que eu trouxe esse suicídio indireto, né? Que inclusive quando eu estava preparando isso tudo eu vi que é muito comum a todos nós, né? Então tenhamos sempre como base o Evangelho de Jesus, e lá está todas as nossas respostas do porquê sim e do porquê não, do como fazer. Assim a gente vai chegar um dia, olhar para trás e agradecer a Deus por tudo que passamos, porque é o que nos faz hoje sermos o que somos, é o que já passamos no passado e de vidas passadas também. Então não vamos adquirir, como diz aqui o tema, né? Aflições excedentes. Não vamos trazer aborrecimentos inúteis para nossas vidas, porque já temos muito que fazer. Temos muito que fazer numa encarnação. Temos muito que aprender e nos aplicar. Então deixemos de lado algumas coisas que às vezes não está na hora, e pensemos no que está ao nosso alcance, e preparemos-nos sim para o futuro. Quem sabe, se for nosso merecimento, há de vir até nós. Que Jesus então nos abençoe, meus irmãos. Possamos sempre ser gratos ao nosso Mestre por nos oportunizar os estudos, as reflexões do teu Evangelho. Que a nossa imperfeição não nos atrapalhe em nossos processos encarnatórios, que possamos sempre ter o pé no chão e o Mestre dentro de nossos corações, nos guiando, protegendo e iluminando nossos caminhos, até que um dia possamos não cair mais. Muito obrigado, queridos irmãos, benfeitores espirituais, dirigentes deste hospital sagrado espiritual, que nos acolhe com todo amor, toda paciência e carinho para os nossos estudos do Evangelho. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus, a tudo que temos e tudo que somos, e rogamos sempre, fica conosco, ajuda-nos a estar contigo, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.